Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema central do direito processual civil, as suas normas fundamentais. É muito mais do que um simples conjunto de regras. O que o Código de Processo Civil de 2015 propõe é uma nova filosofia, uma verdadeira mudança na forma como a gente enxerga a justiça. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! E tudo começa com essa pergunta, que é fundamental. Um processo judicial deve ser encarado como uma guerra, uma batalha entre adversários? Ou seria melhor enxergá-lo como um diálogo para construir a melhor solução? Pois é, o Código de 2015 dá uma resposta bem clara a essa pergunta, se afastando daquele modelo de puro combate. Para a gente conseguir entender essa transformação, nosso roteiro de hoje vai explorar justamente os pilares dessa nova filosofia. A gente começa pela base constitucional e vai até o seu grande objetivo, que é a resolução do conflito de forma efetiva. Então, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que o Código de 2015 exige mais do que simplesmente decorar regras. Ele impõe uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar sobre qual é o verdadeiro propósito do processo civil. E essa nova mentalidade não surge do nada, né? Toda a estrutura do Código de Processo Civil repousa sobre uma base muito sólida, uma ideia central que dá o norte para tudo. Essa base é o que a gente chama de constitucionalização do processo. O que isso quer dizer na prática? Significa que a Constituição Federal deixa de ser um texto distante e passa a ser a lente principal, o filtro através do qual cada artigo do Código precisa ser lido e aplicado. E olha, isso não é só teoria. O próprio artigo 1º do Código já estabelece essa regra de forma muito clara. Ele funciona como uma bússola para todo o sistema processual, determinando que a Constituição é o ponto de partida e de chegada. Com essa base constitucional bem estabelecida, a gente consegue então explorar um novo ambiente que o Código busca criar. Um ambiente que é fundamentado no diálogo, na cooperação e não mais no conflito puro e simples. A mudança aqui é de conceito, é de mentalidade. A gente abandona aquela ideia de processo como guerra, sabe? Em que um lado precisa aniquilar o outro para vencer, e se adota um modelo cooperativo, em que a resolução justa do problema vira um objetivo comum a todos os envolvidos. E o mais interessante é que essa cooperação deixa de ser apenas uma sugestão, um ideal. Ela se torna um dever jurídico, uma norma de conduta que é obrigatória para todos que participam do processo. E esse dever se estende a absolutamente todos. O juiz não é mais um espectador passivo dos fatos, ele se torna um gestor do processo. E as partes e seus advogados deixam de ser meros combatentes para se tornarem colaboradores na busca pela justiça. Agora, é claro que, para a cooperação funcionar, ela precisa de um alicerce, e esse alicerce é o princípio da boa-fé. O artigo 5º exige um comportamento leal e ético de todo mundo, porque sem isso, o diálogo e a colaboração simplesmente não acontecem. Muito bem, agora a gente chega no coração dessa nova filosofia processual. Vamos falar da redefinição de um direito fundamental, que ganha uma dimensão completamente nova: o contraditório. O contraditório sempre foi entendido como o direito à informação e o direito de reação. Mas o Código de 2015 foi além. Ele adicionou um terceiro pilar que é essencial: o direito de efetivamente influenciar a decisão do juiz. Não basta só falar. É preciso que os argumentos sejam de fato levados em conta. E para garantir que esse direito de influência não fique só na teoria, o artigo 10 do Código estabelece uma de suas regras mais transformadoras. É a chamada vedação à decisão surpresa. Esse texto é explícito e muda tudo. Ele proíbe que o juiz tire um coelho da cartola no final do processo. Ele não pode, por exemplo, reconhecer a prescrição de um direito sem antes dar a chance para as partes se manifestarem sobre aquele ponto específico. E aqui fica uma dica importante, especialmente para quem estuda para concursos. O poder do juiz de agir por iniciativa própria, ou seja, de ofício, não elimina o seu dever de ouvir as partes primeiro. Uma coisa não exclui a outra. A iniciativa do juiz não é um salvo-conduto para ignorar o contraditório. Certo. Então, como é que todos esses princípios, constitucionalização, cooperação e contraditório efetivo, se conectam na prática? Eles convergem, todos eles, para um único e grande objetivo final do processo:
Esse objetivo é a primazia da decisão de mérito. O código quer que o processo resolva o problema real, a questão de fundo. A ideia é evitar ao máximo que um processo seja extinto por um erro de forma que poderia ser corrigido, privilegiando a solução da causa. E este artigo é muito claro. Ele estabelece o direito a uma solução integral do mérito e em prazo razoável. E tem um detalhe importantíssimo aqui. Ele inclui a atividade satisfativa. Isso significa que não basta ter a sentença. O direito reconhecido precisa ser efetivamente cumprido. Vamos agora, então, amarrar todos esses pontos e sintetizar os pilares centrais dessa moderna estrutura processual que a gente já analisou. Percebem como todos esses princípios estão interligados? A constitucionalização é a base. A partir dela vem a cooperação e a boa-fé, que criam um ambiente de diálogo. Nesse ambiente, o contraditório efetivo, garantido pela proibição da decisão surpresa, pode florescer. E tudo isso com um único foco, a primazia do mérito, ou seja, resolver o problema real das pessoas. E isso nos deixa com uma reflexão final. Será que essa nova filosofia, tão bem desenhada na lei, consegue, no dia a dia dos fóruns, entregar uma justiça que seja de fato mais efetiva? A busca por essa resposta é, sem dúvida, o grande desafio para todos os operadores do direito. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!